Olá, boa tarde. Estamos em mais uma ação e reação nessa sexta-feira de sol, né? Aqui na Baixada Santista. Ventando um pouco agora, parece que o tempo vai mudar, né? Os meteorologistas falam que no fim de semana não vai ter tempo tão bom. Mas no fim de semana passado, né? É uma ciência inexata, é raro, né? Porque falaram que o tempo ia chover no domingo e fez um sol no domingo. Vindo a chover na segunda, um pouquinho, na terça-feira à noite, uma rajada forte durante meia hora, 40 minutos, né? Mas é assim mesmo, né? O clima é uma coisa que não dá pra gente ter uma previsão corretíssima, né? É uma coisa meio complicada, mas enfim, né? Ou parece que o tempo vai mudar. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter o convidado aqui, o Rafael Quaresma, ele que é coordenador do Procon Santos, né? Pessoa muito conhecida aqui na região, faz um trabalho de ponta, né? Começou com apenas uma sede, um local, já vamos para o 7º, para o 8º, ele vai falar aqui sobre isso, vai falar sobre os dias dos pais, João Vilela é comerciante aí também, né? Vai falar sobre os dias dos pais, cuidados, né? Tanto para os lojistas como para os consumidores, né, tal. E também o João Vilela, nosso convidado da sexta-feira, o homem top of mind. O Nicolau já falou, então eu vou falar agora. Top of mind da Baixada Santista, o homem que mais aparece na televisão santista. Ele fala que sou eu, mas não é não. Você liga no 14, no 11, no 21, no 147, tá lá o João Vilela falando. Entendeu? Dos outros anos eu posso falar, esse ano eu não posso falar. O Nicolau já falou? Bom, o Nicolau pode falar o que ele quiser, mas eu não pode posso. achar, eu acho. Mas o Nicolau, como é que é o nome da camisa que o Joaquim deu pra ele? É o... Não sei. Como é não? Sabe tudo? Como é que é? Não sei, não vi essa camisa. Tem uma camisa que deram pra ele, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. O nome do apelido dele, entendeu? Tá bom. Então o Nicolau Beck tá bravo com o Adilson Júnior. Calma, Nicolau, Adilson é locutor, tal, vive naquele mundo da onda, né? Tal, Adilson Júnior quer pôr cachorro na praia e não sei o quê. O Adilson que quer liberar camelô nessa época de crise, né? É uma coisa humanitária, mas também já pensou, o cara paga imposto lá, principalmente eles que mexem com questão de celular, capinha, essas coisas, aí não dá, né, meu? Aí fica complicado, né? Bom, Rafael, prazer imenso em ter você aqui no programa de hoje. Foi convidado outras vezes, mas também com os afazeres aí, dando aula, muitas questões aí, épocas comemorativas, fica meio complicado. Mas hoje, felizmente, você veio no nosso programa, que seja o primeiro de muitos. Obrigado, Filete, é uma alegria participar. De fato, eu já participei de vários programas e aqui no Ação e Reação estou debutando, hein? Depois de 7 anos de Procon, é a primeira vez que eu venho, já participei de outros programas na emissora, aqui na TV Com, mas nunca é tarde, o convite foi aceito e que seja então o primeiro de muitos. Um abraço sempre ao João aqui, que eu tenho o prazer também de fazer programa de rádio, tudo, e torcendo aqui para o Top of Mind. Não sei se é ou não, é o quê? É o 8º, 9º? Se for, né, é o 8º. Se for, é o 8º. É uma unanimidade. Uma firma só ganha das duas. Tu ganhava 2, né? Não, a gente é escolhido concorre em 2, a gente concorre em 2. Mas fica só. A gente fica só com 1. Mais um prazer estar com você, Rafael. É realmente muito bom estar com você. Realmente o trabalho do Procon é fundamental. Eu acho que é muito bom para os lojistas, inclusive. O pessoal fala, o consumidor não, é para todos. Primeiro que todos somos consumidores. Primeiro ponto, todo mundo é consumidor. Não há quem não seja consumidor. E o segundo ponto é que é bom você separar o joio do trigo. Se o lojista não está fazendo, se o empresário não está fazendo o trabalho direito, tem que ser coibido com uma entidade séria para justamente preservar não só os consumidores, como os outros lojistas também. Que fazem direito. Porque nada mais, você falou agora em relação a ambulante, Filete. O grande ponto é o seguinte, você tem, por exemplo, uma coisa que a gente discutiu várias vezes, pessoas que vendem produtos contrabandeados, às vezes de uma origem duvidosa, às vezes com alvará da prefeitura. Quinta categoria da China, né? Não, a questão não é nem essa, a questão é assim, mas produto ruim, às produto vezes, ilícito. Né? Sim. Brinquedo sem Inmetro, por exemplo, que o Inmetro veio para realmente fazer equalizar a coisa, porque tinha coisa que tinha qualidade, tudo bem, tranquilo, e agora tem coisa que não tem. Então tem empresas do governo, tem entidades que são responsáveis para fazer realmente... Coisas perigosas, né, João? Mas tudo Carregador de celular, o Luciano Batista, ele confessou no programa de rádio, né? Ele falou, por isso que também veio aqui na bancada, ele confessou que ele comprou um carregador de celular meio Xing, né? Tal. Não Xing de primeira linha, porque a China tem coisa boa. Mas todos são chineses. Tudo é procura chinês. Um que não seja, você não vai achar. iPhone, mas tem chineses e chineses. Tem categorias dos tipos. Pegou fogo quase na cara dele o carregador, né? Quer dizer, complicado, né? Isso quando pegou fogo o carregador, quando não explode o celular, quando não há outros problemas mais sérios, quando não tem... a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo uma coisa que eu trabalho. Eletrodomésticos, todos têm Inmetro já faz um tempo.
A partir desse ano vai começar em relação a panelas com antiaderente. E aí começou aquela correria, né? O fabricante não quer ficar com categoria final ou não passar no teste. Não passar no teste não vai, não sai. Mas pode ficar aquela categoria ruim, olha, é D, é E, em termos de qualidade. Aí sai todo mundo quer A. Sai claro. na TV, complica, né? Não, o cliente vai lá olhar, alguém testou isso aqui, falou que isso aqui não é tão bom não. Isso aqui não é A nem B, isso aqui é C, D, E. Então a qualidade, ele tem uma forma de fazer. Uma das coisas assim, que eu acho fundamental, eu sei que muitos lojistas foram contra na época do Código de Defesa do Consumidor, quando tentaram implantar, não vai dar certo. Eu acho fantástico, eu acho que é um código que veio para pacificar. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para realmente melhorar a relação entre o lojista e o consumidor. Sou contra alguns pontos, claro. Por exemplo, de ter obrigatório ter o código na loja. Poderia ter uma cartilha, por exemplo. O cara não vai entender, o consumidor, ele é leigo, não vai entender a diferença de vício e defeito, por exemplo. Né, Rafael? Sim, são coisas inclusive que falamos, né, disso já em outras oportunidades. Então, a questão do plano código é um texto técnico, em termos de direito, que confunde mais do que ajuda o código, em termos para o leigo. Claro que para a questão judicial ele está perfeito. Mas o grande ponto é esse. Então tem alguns detalhes que poderiam ser mudados, ter feito uma cartilha, alguma coisa mais simples, com palavras do uso comum, e aí sim as pessoas teriam noção do seu direito plenamente. Já que nós não temos no colegial, que seria o certo, talvez, as pessoas terem educação financeira, grau, tudo isso, né? Educação financeira ou educação, base de direito, tem que ter. Todo país civilizado do mundo, todo, sem exceção. A Rosilma Rodan, a Rosilma é uma professora que ela defende uma defensora tese, né? incansável dessa tese, mas todo código, todo país civilizado do mundo, que eu saiba, todo mundo sai do segundo grau, que seria a high school americana, ou antigo colegial nosso, ensino médio, né? Vamos mudando tanto nome, era colegial, ensino médio, mudando todo o negócio. E todo mundo sabe uma base boa, sabe como, conhece a Constituição. Não tem um aluno que não saiba conhecer uma base boa em cidadania, que é o fundamental, né? Bom, vamos trazer a mulherada de volta aqui, a Rosilma Rodan, Fernanda Vanucci, trazer os comentaristas também, porque senão vai ficar clube do bolinha aqui. Brincadeiras à parte, o programa vai ao ar todos os dias às 13h15, às 23 horas e à 1h da manhã, né? Com muita satisfação e alegria, você que é assinante do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou www.tvcomsantos.com. Lembrando que temos reprise às 23 horas, à 1h da manhã, e você pode mandar a sua dúvida aqui para o Rafael Quaresma. Já chegou uma dúvida aqui, nós vamos ler no segundo bloco, né? Para o Rafael Quaresma, se você está fora de Santos, como a dona Norma no Rio de Janeiro, dona Jacirema lá em Jaboticabal, que já mandaram um abraço para cá, 13. Se você está aqui na Baixada Santista, 99711-5545, e nós vamos ler as perguntas no segundo bloco. Rafael, maiores problemas do PROCON, né? Telefonia, bancos, né? Duplicidade de cobrança, o que está pegando mais hoje em dia, né? Porque você liga às vezes para a companhia telefônica, você fica uma hora, né? Às vezes se você for fazer tudo que você tem que fazer de ligação, num dia você não trabalha, né? Você fica uma hora, eu quero parar o telefone, CPF, tudo, porque eu não estou mais no local, e papapá. Daí, no outro mês, vem a conta para você. Você liga lá, não, é que você tinha que uma mulher te ligar depois para confirmar e ela não te achou. Eu falei, bom, não achou como? O telefone é 24 horas e fica comigo? Ah, não, mas é que ela deve ter ligado. Ah, ela deve ter ligado. Então, assim, é uma briga, né? Banco também, quando você tem um problema, né? É complexo. Às vezes tira o dinheiro da tua conta para resolver um parto, tal, difícil. Às vezes você perde, tem que ir para a justiça, também é um parto, né? E não é porque o banco é especial, Prime, não sei o que, pessoal não sei, também acontece do mesmo jeito, né? E a duplicidade de cobrança, que é aquela cobrança que hoje por internet, né? Hoje o cara manda numa conta aí que 2 vezes, ou o cara paga uma conta por física, a outra ele paga e depois para devolver também é uma outra briga, né? Não, é verdade, você tocou no ponto aí, Filete. Bom, primeiro o que acontece? A gente tem naturalmente uma quantidade maior de reclamações em relação a esses grandes fornecedores. Isso não é uma qualidade, uma prerrogativa aqui de Santos ou do PROCON de Santos, né? Na verdade, o que acontece aqui no nosso município, de certa forma, é repetido ou é o reflexo do que acontece em termos estaduais e também no âmbito nacional. Nós temos um ranking online de reclamações. Se o telespectador entrar lá na página do PROCON, no site do PROCON de Santos, olhar o ranking online, depois fizer isso no site do PROCON estadual, da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, vai ver que os grandes fornecedores ocupam a liderança lá e ocupam a liderança cá.
Isso se explica, de certa forma, pela grande quantidade de consumidores que eles detêm. Então é natural que num universo maior de consumidores, quando você pega a base de clientes dessas grandes empresas, por menor que seja o problema, sei lá, se a gente pegar 0,1%, né, de problema ali, quase próximo a zero, mas não sei, no universo aí de 1 milhão de consumidores, você vai pegar ali 1.000 pessoas, né? Então o número em si já fica significativo. E aí o que nós estamos fazendo, vimos fazendo, e a Fundação Procon do Estado de São Paulo faz também. Ela pauta esse ranking por 2 critérios, né? Primeiro, com relação ao número de reclamações, o que não deixa de ser interessante ao consumidor, mas ao lado com o número de resolutividade, com o número de resoluções dessas reclamações que foram registradas. Então vamos pegar um exemplo, imaginando que um grande fornecedor tenha 100 reclamações, mas tenha resolvido 80 delas, a gente fala num percentual de resolutividade de 80%, um índice expressivo, né? Teve muita reclamação, mas também conseguiu ainda administrativamente resolver um número considerável. E isso, sem dúvida alguma, serve de filtro, um bom filtro, eu diria, para o Poder Judiciário, em especial para os juizados especiais, porque em tese, se nós não tivéssemos a esfera administrativa, não tivéssemos esse trabalho também de conciliação do PROCON, tudo isso desaguaria ou chegaria diretamente ao Poder Judiciário. Então a gente tem o número de reclamações com um percentual de resolutividade. Às vezes você vem para comerciantes menores ou comerciantes locais, e que não é o caso, obviamente, do João Vilela aqui, mas eu falo de comerciantes locais em que ele tem, por exemplo, 10 reclamações, um número pequeno, mas resolveu uma só, né? Então você fica ali com 10% de resolutividade, o que acaba sendo pior, mais danoso ao consumidor do que aquele grande fornecedor que resolva. De tal modo que a gente fala sempre assim, Filete, não é só o problema, né? O problema não é ter problema, mas o problema é não resolver esse problema. Então, você vai existir, né? Quando você se depara com essa situação, isso já gera um desgaste, sem dúvida. Se o fornecedor for esperto, for inteligente e se preocupar não apenas com a venda ao consumidor, mas com a ideia de fidelizá-lo, cativá-lo, mantê-lo, né? Enxergar naquele consumidor um potencial de negócio, um primeiro de muitos, claro que ele vai resolver tudo isso sem precisar envolver o PROCON. A gente fala assim, no mundo ideal. Não, no mundo ideal não precisava de PROCON. Porque no mundo ideal, consumidor e fornecedor conseguiriam manter um diálogo franco, honesto, né? Embasado na boa-fé, que é princípio do código. Por que tem o PROCON? Porque esse diálogo, infelizmente, não consegue ser feito. Eu posso contar aqui um caso meu rapidinho, Sim. de grande, né? Com um grande fornecedor, que eu esgotei a esfera administrativa. E às vezes besteira, né? Porque era uma besteira, aliás, está aqui. Uma besteira que o cara resolve para ele, sai muito barato. Muito mais barato. E de repente ele vai com uma briga, desgaste, né? Filete, muito mais barato. O caso da minha bateria extra do celular, em que no prazo de garantia, era uma garantia de 1 ano, no 11º mês, estava quase terminando, mas não tinha terminado, isso para a gente não falar da questão dos 90 dias lá, de vício oculto que vira aparente, que era o caso, mas enfim, ainda no prazo da garantia contratual que o fornecedor deu, ninguém obrigou o fornecedor a dar 1 ano de garantia. Por que ele dá? Porque ninguém melhor do que ele para conhecer os insumos que ele emprega na fabricação do produto. Então, se ele sabe a qualidade do produto que ele confecciona, ele fala, olha, tem 1 ano, tem 6 meses, tem 2 anos, não tem carro com 6 anos de garantia, 5 anos. Eu me lembro, na Copa passada, uma grande montadora falou, se o Brasil for ex, a garantia passa a ser de 6 anos. Empresas que fabricam lâmpadas colocam lá não sei quantas mil horas. Por quê? Porque elas testam, eles têm um controle de qualidade rigoroso e permitem, portanto, fazer com que elas deem essa garantia ao consumidor e atraiam consumidores que querem não apenas o preço, mas a qualidade, optam por esses fornecedores. Você tem uma lâmpada que queima toda hora. Pois é. Aí, de repente você vai comprar uma loja e fala, tu vou te colocar um selinho, se ela queimar antes de 6 meses, tu vem aqui e troca. Às vezes é bom, porque claro. Às vezes você não tem uma clínica que tem 100 lâmpadas, toda hora está queimando 2, 3, aí você fala, pô, tô trocando lâmpada direto. Na sua consciência, você não sabe, porque você acha que está economizando, mas você está gastando mais. E de repente não está queimando a lâmpada que já está 1 ano. Quando o cara põe aquele selinho, tu tira a lâmpada, opa, essa lâmpada que eu comprei em janeiro de 2019. Então, já passou 6 meses, beleza. Se não, vai lá, o cara tira outra. Ele te dá outra, é uma garantia, né? É uma garantia. E ele depois acerta isso com o fabricante. Esse diálogo, essa fala é que é muito boa. Porque o comerciante com o fornecedor, eles têm ali um poder de barganha, um trato que, obviamente, é muito melhor e maior do que aquele que, se o consumidor fosse ter, digamos assim. Então, eu falei aqui do meu caso da bateria, por quê? Porque era alguma coisa que era muito fácil de resolver. E pior, que este fabricante em especial teria resolvido no primeiro contato
contato do consumidor lá nos Estados Unidos, já que é uma empresa norte-americana, né? Então lá, o consumidor não precisava nem terminar de falar a frase. Ele antes já falava, não, é isso aqui, ó, troca, acabou, pronto, resolveu. Tem burocracia, não tem... E eu falo isso não só porque a literatura diz, mas porque também já presenciei isso lá. Aliás, no ano passado eu já tinha esse problema, estava nos Estados Unidos em novembro e na loja ele estava quase trocando. Aí quando ele viu que era do Brasil, etc., tinha uma outra incompatibilidade, ele não trocou. Senão ele trocaria. Por quê? Porque lá eles fazem isso. Por que esses fornecedores, quando vêm explorar o mercado brasileiro, mudam a postura, mudam a conduta? Não é? E aí, no meu caso, eu esgotei o canal administrativo, a reclamação no PROCON aqui de Santos, que eu registrei como consumidor que sou também, não chegou a bom termo, tivemos a CIP, tivemos audiência, fizemos de tudo, não resolveram, tive que me valer do Poder Judiciário. É triste, é uma pena, não é por quê? Porque era alguma coisa que já teria sido resolvida. Agora, sairia mais barato, Filete? Sem dúvida. Uma capa dessa custa R$ 749 na loja da Apple. A ação judicial para a Apple está custando hoje, se não mudar nada, quase R$15 mil. Então a gente está falando de desgaste da marca 20, também, né? Fora o desgaste, fora a minha insatisfação, fora a contra-propaganda que eu faço, porque eu estou aproveitando o espaço do programa para falar mal desse fornecedor, e os 700 com conhecimento de causa. E os R$700 para eles sai 300. Exato. Ou menos, até que eles acham então, exato. Então, né? Exato. Então eles tiveram que me dar uma outra bateria que eu já recebi. E ainda tem lá uma indenização, etc e tal. Isso pode mudar? Pode, mas de qualquer forma, olha o estrago que isso foi feito. Estamos falando de um consumidor, imagina isso numa quantidade maior. Infelizmente, se criam tantas dificuldades que a grande maioria dos consumidores não chega até esse estágio. Por que eu cheguei? Bom, eu cheguei porque eu sou advogado, eu cheguei porque eu conheço o código, eu cheguei porque eu conheço os meus direitos. Agora, infelizmente, muitos desses consumidores não conhecem, acabam também não confiando na justiça, no PROCON, no sistema como um todo e deixam de lado. Fala, bom, daqui a um pouco está mais fácil eu comprar outra bateria do que tudo isso que eu vou gastar. Pagar um advogado, com custo, né, advogado, desgaste, tempo, etc. Mas você perguntou um negócio agora interessante, você concluiu uma coisa interessante, Rafael, que falou assim, bom, eu fui lá nos Estados Unidos, os caras trocam, os caras resolvem, porque eles já sabem há muitos e muitos, talvez séculos, que nós ainda, alguns empresários não descobriram no Brasil, e alguns países também não descobriram isso ainda, não é só, isso não é restrito ao Brasil, algumas questões, que o maior patrimônio de uma empresa, o maior patrimônio, não tem um patrimônio maior de uma empresa, que os seus clientes, seus consumidores. É o maior patrimônio. Se o cara não tiver realmente convicção disso, entender isso, e qual que é a diferença? Por que um banco aqui no Brasil cobra uma taxa de juros tão alta? Tem inadimplência? Tem uma questão legal? Tem, mas não é tanto isso. Não é só isso. Não é bem menos disso isso, até. Exato, concordo. O grande ponto é a concorrência. Você chega, por exemplo, telefonia, quando nós tínhamos só uma empresa de telefonia, que era estatal, ainda no sistema Telebrás, lá antes da concessão em 95. O que acontecia? Você não tinha concorrência, então era muito caro. Eu lembro de pessoas que vendiam um carro seminovo. João, tinha uma época que inventariava a telefonia, lembra disso? Linha telefone que ia para inventário. Telefone fixo, a pessoa alugava. Então. Se a gente for contar para as nossas... declarava no imposto de renda, telefone fixo. Se eu for contar isso hoje para as minhas filhas, uma tem 6, outra tem 5, elas não vão entender. Além de antes era muito caro, era restrito, porque não tinha para todo mundo. Dessa forma, até que se universalizou o acesso. O grande ponto, o grande diferencial é a concorrência. Quanto mais você aumenta a concorrência, a competitividade, esse sistema meritório, é que é muito bom. Muitas lojas vindo, você vai ter onde escolher mais. Não precisa vir no João, ou no Ciclano, ou no Beltrano. É isso que é o legal. E o cara, para manter, ele quer manter no mercado, quer se manter no mercado, ele vai fazer mais pelo seu cliente. O ponto é esse. É fazer muito mais pelo cliente. Não é deixar esses pequenos detalhes. Quanto que uma bateria dessa para a Apple, nada, é risório para ela. Sim. E faria um cliente muito mais feliz, muito mais contente, resolveria o problema. Ele estaria falando assim, a empresa é tão boa que eu tive uma demanda lá. Foi rápido, resolveu. Essa velocidade, esse ponto todo, é que é o grande diferencial. Aquela questão, não é sempre que o cliente tem razão, não é. Mas procura resolver de uma forma adequada, que ele, com certeza, ele vai se manter fiel a você. Isso não vai se manter fiel se vier outro melhor que você. Simples assim. Exato. O ponto é esse. Então, você tem que ser o melhor e é o que eu vou voltar a falar, viu, Rafael? O maior patrimônio de uma empresa são os seus clientes. Tanto é que isso se vende.
Quando você vende, às vezes, uma empresa, o nome de uma empresa, você vende o quê? Potencial clientes que você tem. Amealhou. Você não é nada se você não tiver cliente e você é tudo se você tiver os clientes para você. Então, às vezes a gente fala, né? Eu pactuo desse entendimento também. Às vezes parece, não, é piegas, tá jogando. Não é não. Porque, de fato, o patrimônio, eu acredito mesmo nisso. O patrimônio são os consumidores. O patrimônio da empresa principal deve ser sempre o consumidor. Não adianta você ter lá um estoque, produto, se você não tiver para quem vender. Se você não tiver, eu tenho lá, sei lá, um hotel, isso e aquilo, bom, beleza. E quantos hóspedes você tem? Não tenho nenhum. Bom, não adianta. Pode ser o hotel mais bonito do mundo, né? Pode ser a loja mais perfeita, enfim. Se você não tiver cliente, a clientela que forma também esse fundo de comércio, você não tem nada, né? Então, de fato, não é, não, tá jogando. Não, é sério isso. Isso é muito sério. Infelizmente, as pessoas não têm essa percepção. Por uma questão. As pessoas não enxergam isso. E tem muita empresa quebrando, não só no país, como no mundo. Quem não enxerga isso, quebra. Uma indústria automobilística, por exemplo, que não se preocupa com a qualidade do seu carro, vem uma outra e começa a ter uma qualidade melhor, você larga aquela. Eu lembro uma vez que estava lendo um livro que falava sobre os anos 70 e 80 e falava, olha, nos anos 70 a televisão era tal marca. Hoje ninguém conheceria uma Samsung, uma LG, era sei lá... Era Telefunken, era Philco, Telefunken, tinha Mitsubishi. Carro nos anos 70 era Volkswagen, era o carro que mais vendia, mas disparado na frente. Ninguém pensaria nos anos 70 de comprar um Fiat. Fiat era lá embaixo. É verdade. Hoje você mudou completamente, tem várias marcas de fora. E assim por diante. Caminhão era Mercedes-Benz, hoje o que mais vende não é Mercedes. E assim por diante. A coisa é muito dinâmica, rápida. E as empresas, se elas voltarem um período histórico, vão ver que se reinventaram, mudaram, refizeram, vamos mudar aqui o sistema, vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer algo melhor para o cliente. O pensamento tem que ser sempre assim. Qual que é o melhor para o cliente? E queria colocar mais um ponto, Rafael. Eu queria perguntar duas coisas para você. Uma é afirmar até, não é nem perguntar. Porque justamente tem a questão do direito contribuinte, que talvez seja um ponto. Eu vi outro dia, eu estava lendo um artigo do José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista, e ele falava que a gente vai melhorar muito quando tiver um código de defesa do contribuinte. Porque o contribuinte, muitas vezes, ele é enganado. E também as concessionárias, que eu vou te perguntar. Que eu vejo regionalmente, né? Um grande problema que nós temos nas concessionárias. Concessão de serviços públicos, por exemplo, transporte público, a qualidade de ônibus, por exemplo, pontualidade dos ônibus, ainda fica muito aquém, pelo menos no meu ponto de vista, ou das pessoas que a gente conversa. Os ônibus que nós temos na nossa cidade, por exemplo, ou esses intermunicipais, 99% não são ônibus. São carrocerias de caminhão, motor dianteiro, que o motorista acaba estressado em 2 segundos, suspensão dura de caminhão, feito para carregar carga e não pessoas, então não tem conforto, um piso alto que o idoso tem dificuldade. A gente não pensa no idoso, uma cidade que tem tanto idoso como nós, não pensamos no idoso. A limpeza dos ônibus muitas vezes fica aquém, o horário, a pontualidade, a refrigeração dos ônibus no calor, poucos têm ar-condicionado, melhorou, mas ainda falta bastante coisa. Essas concessionárias, Ecovias, Dersa, todas as concessionárias que nós temos na nossa região, a minha sensação, Rafael, eu não tenho os seus números, mas a minha sensação é que, fora essas empresas que são já, que o Brasil inteiro, por quantidade de funcionários, de questão de bancos ou de... que é o maior entrave daqui, essas concessionárias. Né, o transporte público, balsa principalmente, né, com a Dersa, estradas. Eu vejo que essas concessionárias, onde tem a concessão pública, talvez precisando de um filtro um pouco mais apurado, né? Veja, pode ser, né? Assim, o que a gente pode trabalhar nessa questão? Primeiro, até pegando o gancho do que você disse lá em relação a bancos, etc. Não que o mercado de telefonia, o segmento de telefonia, seja o melhor dos mundos. Aliás, não é. O Filete perguntou aqui antes qual era ou quais eram os campeões lá de reclamação. A gente tem as operadoras de telefonia ocupando ali, revezando, mas sempre nas primeiras posições, né? Em parte por conta dessa grande massa de clientes, né? Na base de clientes que ela possui, a grande quantidade de consumidores, mas por outra também em razão da qualidade do serviço, que deixa muito a desejar. Teve um ponto positivo lá atrás, em 95, com a lei de concessões, etc? Teve. Na minha concepção teve, né? Quer dizer, universalizou o acesso. O custo caiu muito. Caiu o custo. Então, antes, né? O telespectador não vai lembrar, a gente aqui lembra, mas você tinha lista no jornal. Hoje quase você já não tem nem mais
mais o jornal impresso, mas ainda assim, se você olhar lá classificados de jornal, diminuiu muito. Mas naquela época, volta e meia, o governo vinha e falava, olha, vai ter mais um lote lá de concessão, de habilitação, e aí o pessoal olhava para ver se era ou não contemplado, põe em linha fixa ou em linha celular. Por quê? Porque era uma coisa assim, para poucos, né? E aí quando é para poucos, obviamente que o preço sobe. Então, com a lei de concessão, houve essa universalização de acesso em que pese uma qualidade que a gente ainda pode melhorar bastante. A gente já fala em 5G, etc., mas ainda tem muita coisa ali que pode melhorar. Agora, o que a gente detecta nesse segmento, só para chegar no ponto que o João falou em relação às concessionárias, o que a gente detecta nesse segmento? Uma sadia concorrência, né? Quer dizer, então, quantas empresas de telefonia nós temos? Poderíamos ter mais. Coisa que não acontece, por exemplo, nos bancos. Você falou lá dos Estados Unidos, aqui vamos chutar, sei lá, a gente tem 50 bancos, 80 bancos? Não chega, mas vamos imaginar 50 bancos. São 4 grandes. Né? Sim, que concentram, não é? Concentram 99% do negócio. Daí você tem alguns digitais. Não, é que eu digo assim, banco, você pega, por exemplo, lá a Fiat, tem o Banco Fiat. Você pega a Casas Bahia, tem o Banco Casas Bahia. Não é banco de varejo, não é banco da população, mas é banco. Mas Fortes tem 4, 5 safras, né? São poucos, que concentram muito, né? Uma fatia muito expressiva do mercado. Vamos lá para os Estados Unidos, onde disse o João, lá tem mais de 5 mil bancos. Tem banco que tem só numa cidade e acabou. Tem banco que tem lá, sei lá, 50, 100, 200 clientes e resolveu o problema. Mas são 5 mil bancos, é diferente. Isso, naturalmente, faz com que haja primeiro, um leque de opções muito maior ao consumidor, segundo, a possibilidade do segmento ficar mais atrativo, mais atraente ao consumidor. Então ele quebra, né? Aí a gente vai para o segmento que você falou das concessionárias de serviços públicos. O que você tem por exemplo, pega lá aqui na nossa região, distribuidora de energia, CPFL. Se eu quiser receber luz da Electro, eu posso? Não consigo. Não. Se eu for no Guarujá, consigo, mas aqui em Santos não, em São Vicente não também. Então, até pouco tempo atrás a gente tinha Sabesp. na própria Sabesp, a mesma coisa. Você vê que municípios do interior de São Paulo têm essa questão. Outras empresas municipalizadas. Eles têm empresa municipal que faz isso. Santos renovou a limpeza urbana, por exemplo, é outra questão. Mas eu queria só voltar na Sabesp. Eu sempre estou empreendendo, montando algumas empresas, construindo prédios comerciais. E eu fui na Sabesp recentemente, não chega um ano. E eu fui perguntar, olha, eu queria saber como é que eu faço para fazer um sistema de captação de água, como é que pode ser feito para melhorar. Não pode. Não pode. Não pode. Então, quer dizer, você não pode ter um sistema... Poço artesiano, não pode. Não pode, mas captação de água da chuva, por exemplo, para sanitário. Né? Você vai pegar lá água potável para você colocar para algo que... Mas com um sistema, eu pago a parte é feito um cálculo, você paga a parte do esgoto. Não estou nem reclamando, não quero de graça. Que é uma outra discussão também, né? Você vê que o consumo de água reflete no de esgoto e não é bem assim. Não é bem mas assim. Mas é uma questão legal. E o pior, Rafael, o esgoto você paga pelo preço da água, pela estimativa deles, que não é contagem pela água que saiu, é o dobro veio esgoto, mas não é feito o tratamento. Ou seja, eles te cobram para coleta e não pela prestação do serviço, e às vezes nem pela coleta, que se você sabe que tem lugares que a água chega e é cobrada e não tem o cano de esgoto. Isso é a regra no Brasil, não é exceção. Se você tiver um vazamento, você vai pagar o esgoto. Aí você entra com uma petiçãozinha lá, nunca te devolve o dinheiro também. Pois é, então, nós temos algumas coisas que a gente não consegue por falta dessa competição, que é muito saudável. A empresa de ônibus tem uma só, a de coleta de água, de esgoto e a de água é uma só, a de luz é aquela que ganha a concorrência. Correio, por exemplo, que é uma empresa pública, 100% pública, só tem aquela opção, é uma estatal. Combustível, é outra briga. Você chega para quanto custa o litro da gasolina, é só a Petrobras. Até tem já a possibilidade de você montar, mas ela... vai ter que fazer uma desfragmentação da Petrobras para poder você ter concorrência. Não dá para ser tudo estatal. Não, eu responderia concluindo que não que a concorrência resolveria tudo, mas a concorrência ajudaria bastante. Muito, né? Quer dizer, se com a concorrência já não é bom, imagina quando você tem aí monopólio, oligopólio, aí complica mais ainda. A gente está vendo isso, por exemplo, para pegar outros exemplos que não apenas estes que o João falou, no setor aéreo. Né? Quer dizer, você pega ali Gol, bom exemplo. A Latam. As duas juntas concentram mais de 90% do mercado. Você pega slot em Congonhas para voo, é mais de 90% Latam e Gol. Tanto que a Azul me chamou a atenção, porque nessa semana eu ouvi uma propaganda lá, um comercial da Azul. Eu vi também. Você viu? Por mais Azul em Congonhas. Tal. Por quê? Porque eles querem entrar ali. Né? Porque, lógico, a hora que eles entrarem, obviamente isso vai mudar e impactar o consumidor. Rafael, aeroportos, você tem
poderia ter uma infinidade de aeroportos, mas não, tem que ter todo estatal. Agora está mudando isso também, mas por que o aeroporto tem que ser da Infraero? É uma coisa louca. E ela avança, né? E ela cobra uma fortuna de taxas, tarifas e uma série de outras coisas, e você não recebe nada em volta. Os aeroportos são uma desgraça no Brasil inteiro. Sim, porque a gente não pode pegar Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, Tom Jobim, enfim, esses, né? Congonhas é superavitário ao máximo. Claro. Agora, Congonhas tem que sustentar caro, tantos outros mas aeroportos. Ele é muito caro. Sim, é caro. Para nós ele é muito caro, o consumidor é muito caro. Eu vou falar aqui uma informação que eu tive lá de um grande amigo que trabalha lá, que é agente federal, lá na Polícia Federal, e fica em Congonhas, e ele contando, a gente conversando, ele falou assim, você sabe quanto que é o espaço, a locação dessa sala VIP de um determinado cartão de crédito? É uma sala que não é muito maior que esse estúdio aqui, enfim, bem ali já na área interna de embarque, em frente ao portão 6 lá de Congonhas. Eu quero tomar um café, o VIP, né, tal. Eu falei assim, sei lá, chutei 30 mil, 40 mil, que eu já acho um valor expressivo, né? 50 mil estourando. Ele falou assim, 400 mil reais. 400 mil reais que aluga para banco, pessoal. Exato, 400 mil reais o aluguel daquele espaço. Falei, bom, se esse aqui é 400 mil reais, é a cafeteria, que tem aquela no saguão. Lá é R$1 milhão. Quer dizer, se o cara paga R$1 milhão de aluguel, quanto ele não fatura? Por isso que o pão de queijo é 15 reais. Exatamente, exato. O cara vai comer queijo 15 reais, o cara vai comer um bauru lá é 35. Pois é, isso aí. Pagar isso tudo aí e não tem eficiência. O grande ponto que eu vejo, quando a gente vai estudar, Rafael, eu sei que você é um grande estudioso do direito, eu sempre falo assim, vamos ler o artigo 37 da Constituição, que talvez seja um dos mais importantes, que até a formação dele, né, que a gente aprende como LIMP, né, até o nome é LIMP porque é para limpeza realmente do negócio, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que são as obrigações. A Constituição fala que a administração pública obedecerá a esse artigo. A gente não vê isso acontecer. Eu vejo assim, a questão da balsa, por exemplo. Quantas pessoas já não perderam a vida? Teve casos de ambulância que as pessoas não conseguiram entrar e sair com a balsa parada. Quantas pessoas perderam casamento, compromisso, negócios, combustível, tempo, tudo num sistema precário. A gente vai a qualquer lugar do mundo razoavelmente civilizado, isso aí já teria acabado há muito tempo. Você tem porto, vira ponte, você vai para Amsterdã, lá para Rotterdam, que tem o mesmo perfil de porto. Tem 17 passagens submarinas, 17, nenhuma ponte, porque ponte eles sabem que não é para funcionar, mas que nós vamos querer usar ponte, para complicar um pouco mais. Nós não conseguimos descobrir, que é a notícia do jornal de hoje, de quem que é a Ponte dos Barreiros, por exemplo. Esses serviços públicos são muito ruins. Essa questão por Barreiros... De quem é? Primeira o João Viana falou que a ponte vai cair. Agora estão falando que vai cair, né? Eu falo isso, Filete, desde o primeiro programa que eu fiz aqui. A terceira fase do BRT passa 10 anos atrás. A segunda fase vai ligar para o centro e a terceira fase vai passar pelo Ponte do Barreiros. E não tem condição. Só que São Vicente não tem verba para arrumar aquela ponte. Então tem que ser o governo estadual, federal, não tem como. Mas quem que é a ponte? Primeira pergunta. Ninguém sabe de quem que é a ponte. Não, veja bem. A prefeitura fala que não é dela, o governo do estado fala que não é dele. Eu acho que era a prefeitura porque está ligando a cidade de São Vicente com São Vicente. Você acha, mas eles dizem que não. Não, eu acho que é deles. Mas a cidade de São Vicente não tem... Filho feio não tem pai, né? Não, aquela beleza. A cidade de São Vicente é hipossuficiente para arrumar uma ponte daquela. A gente sabe, 15 milhões, como é que vai arrumar? Não é que é hipossuficiente, não dá, né, não, mas é uma questão política, é uma questão política. O cara consegue chegar... Porque a hora que aconteceu o acidente, aí que o pai não aparece mesmo. Porque não tem pai, nem estadual, nem federal. Isso na ponte em São Paulo, né? Exatamente. Aí remontaram a União. Exatamente, Rafael. Quando cai o negócio, e por muita sorte, não houve um acidente mais fatal nessa ponte de São Paulo. Sim. Aqui eles estão esperando acontecer o acidente fatal para tomar uma providência. Porque o primeiro relatório que teve, dizendo que estava condenada a ponte, foi sabe que ano? 2002. Em 2017, 2002. O Santos inaugurou uma escolinha lá e eu era conselheiro e ouvidor, então mandaram ir lá, né? Então, eu passava naquela ponte lá de carro com mais 3 conselheiros lá no meu carro, falava, pô, ficava lembrando do João, será que vai cair essa ponte aqui? Não, o pessoal fica preocupado com isso. O grande ponto é esse. O poder público ele tem que pensar um pouco melhor de como agir em relação tem coisas muito boas? Tem, claro, tem coisas muito boas, mas o grande ponto é esse. A Ponte dos Barreiros é um grande exemplo do que não se faz.
Quem é o pai da criança, João Vilela? É o pai da criança, isso que eu estou perguntando. O que você acha, pelos seus estudos? Quem é o pai da... Com certeza, o maior responsável é o município. Sim. Porque ela liga do mesmo ponto do município. Sim. Foi o Estado que construiu. Não, o Estado construiu, mas quem tem que manter? É a prefeitura, não tenho dúvida disso. Sim. Mas eu não quero nem assumir o pai da... Eu provoquei exatamente, Filete, eu sei que você sabe, porque... A balsa não é prefeitura, a balsa já é estadual, porque liga duas cidades. Exatamente. Sim. A balsa é outra coisa assustadora. A gente teve muita sorte até hoje, não teve um acidente mais fatal com a balsa. Nós já passamos bem perto. Já teve aquele navio que bateu para um lado, já bateu num pier do outro, já foi para não sei o que, já aconteceu isso. Já aconteceu muita coisa. Nós estamos tendo sorte, mas uma hora... A gente não tem tanta sorte assim, porque não é questão de sorte, é questão de fatalidade. Agora acontece a fatalidade. Você pode até ir para São Paulo sem freio no seu carro. Pode ter 1, 2, 3 dias com o seu freio ruim. Mas vai chegar uma hora que você vai ter problema, pode ter certeza disso. Então, não adianta ficar esperando acontecer algo pior. E o grande ponto é esse, nós não temos o respaldo dessas coisas públicas imediatas. Vai ter problema, já está tendo problema, nós vamos só esperando cair a ponte. Mas também o poder público não está ligando muito, porque lá moram só 130 mil pessoas e não são de alto poder aquisitivo. Porque se fosse... pode ter certeza. Se a maioria dos vereadores morasse lá na área continental de São Vicente, se o prefeito de algum, não estou falando isso agora, qualquer outro que tivesse morado um dia de 2000 para cá na área continental, já teria resolvido, pode ter certeza. Se o governador morasse lá por acaso, tivesse uma casa lá, já teriam resolvido, porque a questão é mais política do que financeira. É uma questão mais política que financeira e estão deixando. Agora está começando a pessoa andar, o Ministério Público está batendo, está todo mundo batendo e tem que bater mesmo. Vamos chamar o intervalo, né? Lembrando que os funcionários da DERSA aí, a gente tem que parabenizar, né? Porque ninguém ganhou medalha, mas eles foram brilhantes, que eles tiraram os carros, pressentindo que o navio ia encostar, né? Não, porque você está lá trabalhando. Eles já sabem como é que tá o negócio, vai encostar, né? Você não acha que o navio vai encostar. Mas eles tiraram as pessoas, tal, não houve nenhum acidente, só com as embarcações. Então, parabenizar o funcionário da DERSA, não sei se terceirizados ou não, mas que naquele dia tiveram presença de espírito, tiraram todo mundo, não tivemos nenhuma vítima, ninguém se acidentou e também ninguém ficou, porque você está numa balsa, bate um navio, mesmo que seja longe, você pode ter algum problema, né? De sistema nervoso, tal, no pessoal de mais idade, uma criança, enfim, parabenizar o pessoal da DERSA, terceirizado ou não, os funcionários, mas quanto à empresa tem que melhorar bastante. É muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje dia 2 de agosto de 2019, o ano que está passando muito rápido, parece que o tempo vai mudar. Hoje com o Rafael Quaresma, coordenador do PROCON em Santos, e com o João Vilela, advogado e empresário, né? Uma pergunta aqui, várias perguntas chegando, né? O Uriel Vilas Boas, advogado e jornalista, né? A possibilidade de uma atuação conjunta, Rafael, do PROCON com a denominada Justiça Restaurativa? O PROCON é apenas regional ou um turista de Bauru pode fazer uma reclamação na sua cidade? Bom, vamos lá, grande Uriel. É uma pergunta... O Uriel está sempre atento, aí, sempre acompanhando os programas locais. Também já tive a oportunidade de fazer, né, outros programas de TV com o Uriel, enfim. Primeiro, com relação à questão da competência do PROCON. Não é? O PROCON aqui, o de Santos, isso se repete nos demais municípios que tenham PROCON, e aqui na Baixada todos têm, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. O PROCON tem como competência registrar a reclamação do consumidor que é munícipe na cidade ou do consumidor que tenha praticado essa relação no município. Então vamos imaginar que eu seja morador, sei lá, de Bauru, como disse o Uriel, mas tenha me deparado com uma determinada reclamação de um fornecedor aqui em Santos. Eu posso registrar a reclamação no PROCON de Santos. Não necessariamente terei que utilizar como regra para essa competência o meu domicílio em Bauru. Não é? Então, talvez seja melhor ao consumidor registrar em Bauru, porque imagina-se que ele volte para lá, se lá é o domicílio dele. Agora, se ele vem para ficar um tempo maior aqui na cidade, enfim, não importa, ele pode sim utilizar o PROCON de Santos ou o PROCON do município em que ele estiver, porque essa é a regra, o domicílio do consumidor ou o local onde a relação de consumo se aperfeiçoou, onde ela se estabeleceu. Em relação à estrutura do PROCON, nós temos os PROCONs municipais, então, como foi dito, o PROCON estadual, que é a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, e na Fundação PROCON existem os núcleos regionais. Então há uma política também de descentralização da direção, da diretoria executiva da Fundação PROCON, que criou no Estado de São Paulo regiões, não é? Núcleos regionais. Santos é sede de um núcleo regional
que contemplam, agora aumentaram ali um pouquinho a abrangência, então é mais trabalho ainda para o pessoal da regional, mas contempla os municípios da Baixada e também agora parte do ABC, pega Santo André, pega aqui toda a Baixada, vai até o litoral norte e até o Vale do Ribeira, é bastante coisa, mas enfim, há esse, como se fosse assim, um PROCON então regional, não é? E ele falou da justiça restaurativa, nós trabalhamos lá no Resolve Aqui, Uriel, junto com o Sejusc, uma autocomposição, uma ideia ali de conciliação que vai de encontro ao espírito, essa ideia da justiça restaurativa. Não há aplicação direta, não é? Ou a utilização propriamente dita da justiça restaurativa para as reclamações ou para as audiências que são realizadas pelo PROCON. Mas as nossas audiências têm um plus, têm um acréscimo, que é a homologação por parte do Poder Judiciário, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que aqui em Santos funciona como parceiro do PROCON no mesmo espaço, inclusive ali no Resolve Aqui, entre o Teatro Coliseu e o Poupa Tempo, o Sejusc homologa os nossos acordos, que faz com que estes acordos, né, fazem com que estes acordos tenham a eficácia de título executivo e aí permite ao consumidor, se ele não for cumprido o acordo, já ingressar com a execução no juizado especial, na justiça comum, enfim, mas sempre num passo à frente. Não vai se discutir mais nada, apenas executar aqueles termos do acordo, valor de condenação, multa aplicada, etc. Tudo aquilo vira título executivo para facilitar a vida do consumidor. Bom, tem pergunta aqui para o João Vilela. João Vilela, aqui é o Nível da UP, professor Nível, né? Olha lá, o Nível. O Quaresma também treina lá. Treina, sou aluno lá da UP. Quaresma, excelente Filete. academia. João Vilela também vai começar a ir para lá. O professor Nível está perguntando como eu agora estou nadando lá, viu? É bom, o Nível me bom. jogou na piscina, estou nadando lá na UP. Isso é bom. Delícia, bom. Bom, e ele pergunta quais são os preparativos para o Dia dos Pais. Então, Nível, realmente tem muita coisa, é uma coisa que a gente vai se preparar desde fevereiro, março, na pior das hipóteses, a gente tem que estar com muita antecedência, mas tem muito produto, a gente acaba fazendo vários produtos especiais para os pais, com frases, com slogan, com uma série de coisas, isso é muito bacana. Acho que o comércio tem que ser assim realmente, a gente tem que pensar, planejar com muita antecedência, para você poder ter realmente uma conquista muito maior, as pessoas realmente gostarem do que estão vendo, sempre com preço melhor. Isso é importante a gente pensar, mas o grande ponto é esse, viu, Rafael, que a gente sempre discute. O comércio vai ter que melhorar cada vez mais, os empresários cada vez mais. É uma coisa que já começou essa revolução, acho que desde sempre, desde que o homem está na face da Terra, mas a gente se acomodou muito, as pessoas se acomodaram muito, as empresas se acomodaram muito, elas ainda não chegaram no nível. Eu vou falar, por exemplo, construtora, você vai nos Estados Unidos, você compra um apartamento, eles vêm com tudo, todos os eletrodomésticos, vem completo, vem até com toalha de banho, vem com tudo novo, para você realmente, porque estão preocupados em ter mais consumidores. Lá a guerra é muito grande. Você vai para a Europa, a mesma coisa. As pessoas estão preocupadas em agradar ao máximo o seu consumidor com preço melhor, com qualidade melhor, com atendimento melhor, com fórmulas melhores, equipando mais para as pessoas. E esse é o grande ponto. Eu acho que é o grande diferencial, não resolvendo os eventuais problemas que possam acontecer rapidamente, que nada é pior para o cliente que você chegar lá e não conseguir resolver. Você vê aqui, a gente não pode deixar de reconhecer a criatividade dos fornecedores, né? Nesse segmento da construção civil, por exemplo, você vê que na questão dos quartos, eles te colocam no contrapiso, não é? Eles te entregam no contrapiso com a justificativa de que você vai querer outro. Exatamente, né? Então, para deixar a sua vontade ali prevalecer, falar, não sei se você vai gostar de piso frio, de piso vinílico, laminado, suspenso, isso e aquilo. Então, mas os carros faziam isso também. Quer dizer, a indústria automobilística fazia isso, que hoje não se aceita mais. Até porque o primeiro cara que monte uma construtora e faça realmente um apartamento de uma forma bem bacana, mais completa, e quiser fazer uma parte, vou reservar 30% dos apartamentos cruz para quem quiser mexer e remexer, e tudo bem. Talvez seja uma opção. Mas você vê dos carros, eu sou de um tempo, o Filete também, você é mais novo que a gente, que você tinha carro pé de boi. Que o espelho retrovisor do lado direito não vinha. Você não tinha tapete no chão, você não tinha... encosto da cabeça. Aquele radinho Excelsior. Nem radinho nenhum. Então o ponto é justamente esse. As pessoas começaram a ficar mais exigentes, até que veio uma fábrica, eu vou dar equipado dessa forma. Hoje eu acho que
quase impossível alguém conseguir vender um carro sem ar-condicionado, direção hidráulica, carros mais equipados. Acho que já tá... É quase impossível isso hoje, porque as pessoas estão mais exigentes. Tem a pergunta aqui, Rafael, essas promoções que tem em lojas, por exemplo, assim, vamos supor, ela deu um exemplo aqui, ela deu até um exemplo de pet shop, né? Uma latinha de carne, R$ 2,50, né? Na compra da 7ª lata, em vez de você pagar R$17,50, você vai pagar tanto. Então, cada lata saiu por, em vez de R$2,50, por R$2,14. Mas se a pessoa chegar lá, nessa promoção, fala assim, não, então tá, mas está dando preço unitário de R$2,14, eu só quero comprar 2 latas por R$2,14. Pode existir essa promoção ou não pode? O Extra faz muito esse tipo de promoções. Levando 3, o terceiro sai pela metade do preço. Aí tá lá, vai, R$10, 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 seria 30, né? Aí sai 25. Então o terceiro está saindo pela metade do preço. Aí o valor unitário cai de 10 para 7 e pouco, entendeu? É possível, claro, não há problema nenhum. Primeiro assim, o que a gente tem que sempre relembrar, deixar claro ao consumidor? Já foi o tempo de tabelamento, congelamento de preço. Hoje a política do código é outra, né? Quer dizer, de trabalhar o preço... Comércio, iniciativa... aliás, que é princípio lá do direito econômico, lá do 170 da Constituição, é um dos princípios da ordem econômica, que é mesmo a livre iniciativa, a liberdade, de tal modo que não há esse congelamento, tabelamento, fixação de preço. Cabe ao consumidor, obviamente, como lição de casa, buscar aquele melhor preço, né? Então essa é a tarefa dele. Mas o melhor preço fica lá no, sei lá, no estabelecimento a tantos quilômetros da minha casa. Bom, que eu vou gastar de combustível, que eu vou gastar de transporte, vale ou não vale? Enfim, então isso explica, até porque ontem eu respondi uma dúvida de um colega de imprensa, falando, olha, tem a loja que vende o produto X a 10 e o mesmo produto X em outra parte da cidade, era São Paulo, a, sei lá, 12. Pode? Claro, pode, não há problema, porque a mesma loja. Por quê? Porque ela vai analisar qual é, né? E tudo hoje é precificado. Então ela vai precificar qual é o valor, os custos que ela tem. Às vezes o aluguel do espaço não é o mesmo numa determinada região do que outra. Enfim, então quanto a isso não há problema. De tal modo que para isso também não há nenhuma objeção, nenhuma limitação em relação a essa prática, tanto que ela foi muito disseminada no mercado de consumo. Essa é uma, você falou do Extra, se a gente pegar Extra, Pão de Açúcar, as grandes redes, elas têm aquele cartão que acabam fidelizando também os consumidores, né? Então você tem lá, eu sou cliente mais, não, eu sou cartão X, enfim, e aí você tem um preço diferenciado, você tem um prazo maior para pagamento. Tudo isso é possível, desde que haja transparência. Me parece que o princípio aqui basilar e que é importante é esse direito à informação. E aí o desafio do fornecedor é fazer com que essa informação chegue ao consumidor que é mais atento, mas que essa informação chegue também ao consumidor que não está tão ligado assim, né? Então, eu me lembro que a gente respondeu muitas demandas dessa no Extra, que você falou, né? A primeira peça era, sei lá, 10, a segunda tinha 30% de desconto, a terceira 50%. E aí, eles depois passaram até a usar um exemplo ali, né? Quantificando. Mas teve problema com isso já? Porque não, teve problema não que a oferta não pudesse ser feita, é que a oferta não era compreensível ao consumidor. Porque tem consumidor que entende, tem consumidor que não entende, e esse passa a ser o desafio. Esse que não entende, ele quer levar uma peça, se não tiver bem explicadinho, se der, por exemplo, que às vezes você não explicar bem a questão, né? Porque aí você põe, se realmente não ficar bem explicado, cada peça sai por R$8. Aí, não, então tá bom, vou levar uma peça só por 8. Rafael, eu quero aproveitar para te perguntar uma coisa que em 2 pontos. Em relação a aposentados, pessoas mais velhas, aposentadoria, que as empresas ficam ligando, fazendo ofertas e fazendo, que é uma coisa também terrível, alguns lugares que acabam utilizando das pessoas e até fazendo, até a gente conversou com o Antônio Carlos de uma vez, ele falou aqui no programa, o que as empresas fazem com o aposentado, pegam um cadastro de INSS, e também banco por telefone, principalmente com idosos, que eles fazem uma proposta por telefone, e a pessoa acaba fechando por telefone. Eu sei que tem 7 dias depois para ela se arrepender e tudo mais, mas a gente sabe que para se arrepender é um transtorno monumental. Porque ela fez por telefone, ela vai ter que ir lá no banco. E a forma de fazer, porque eu falei isso por causa da transparência que você falou agora. A transparência que é o grande ponto. Porque a pessoa chega lá, ela não sabe tabelar price, ela não sabe como calcular, ela não sabe juros compostos, ela não sabe... E ele acaba sendo ludibriado de uma forma... aparentemente até de uma extorsão, ou até, extorsão porque eu digo por causa da forma que é feita, da insistência que é feita certas vezes, ou até do estelionato mesmo, mais grave ainda, porque você acaba enganando a pessoa de uma certa forma. As pessoas são
incautas, às vezes as pessoas têm dificuldade de audição e fazem coisas do arco da velha. Tem alguma forma para diminuir essa forma de ataque de algumas empresas, de algumas coisas? Olha, a gente está vivendo um problema muito sério em relação a esta questão envolvendo as aposentadorias, né, pensões, etc. Por quê? Porque há um compartilhamento mais do que indevido de dados e, portanto, de aposentados, pensionistas, enfim, que são descontados no seu benefício com empréstimos que jamais contrataram, jamais fizeram. Eu ainda, essa semana, atendi uma senhora que teve a assinatura falsificada, né? Quer dizer, ela falou, eu tenho, sei lá, 5 empréstimos, esses aqui são meus, esse eu não reconheço, era da menor parcela, inclusive. Falou, eu não assinei, e veio a assinatura, não era dela, ela fez um... Olha a diferença também, né? Quer dizer, o trabalho, mas assim, a diferença em relação àqueles que reivindicam os direitos, porque ela fez... teve que contratar um perito grafotécnico, fez lá o laudo da assinatura e realmente constatou que não era dela a assinatura. Então agora isso obviamente extrapola também o limite de atuação do PROCON, será objeto de ação judicial, mas eu quero dizer, esse caso está muito frequente, muito recorrente. Qual é uma dica que pode talvez atender a todos os consumidores, sobretudo os idosos que são, o Filete falou de São Vicente lá que é hipossuficiente, o idoso, além de tudo, hipossuficiente e vulnerável, né? Então a gente pega lá 2 perfis de consumidor, criança e idoso, nas pontas aqui são aqueles que demandam uma maior atenção, em especial para os idosos. Qual seria uma boa dica? Desconfiar, né? Tem que ser desconfiado nisso, sobretudo quando esse tipo de tratativa não é a regra, você contratar, sobretudo esses serviços por telefone, né? Então assim, a ligação por telefone, toma nota do número, confirma na agência, se for possível vá à agência e antes, além disso, né, veja se interessa, porque nunca foi bom negócio, a não ser para quem empresta, tomar dinheiro emprestado. Então, nessa ordem de raciocínio, fala, bom, estão me oferecendo um dinheiro que eu não pedi, que eu não preciso, que eu também não sei se é o banco. E uma taxa de juros de 300% ao mês, ainda, ao ano. Nesse teu exemplo, João, ainda menos mal que há um empréstimo, há um preço muito caro, mas o negócio não é um golpe. Agora, nós já cansamos de ver, isso foi largamente difundido pela imprensa, de golpistas que têm o fundo musical do banco, mandam o funcionário, que é o motoboy, na casa do consumidor para pegar o cartão com a desculpa o cara de que quer dizer, entendeu? Então, tudo isso são coisas que a gente só vê mesmo no Brasil. Lá, a gente fala tanto Estados Unidos, Europa e tal, mas lá a mente é usada para o bem. Claro que tem os problemas, ninguém está dizendo que não há, mas assim, esse grau de criatividade é usado para o lado positivo. Aqui o pessoal arquiteta verdadeiros planos, fraudes, que os consumidores, não apenas os incautos, mas aqueles que têm um grau de compreensão normal, acabam caindo. Se for pro lado positivo, a gente estava ótimo. A gente viu rapidinho só a questão lá da polícia, não é? Federal, das viaturas que eram viaturas iguais às da polícia. Como é que a gente vai saber? Do roubo do ouro. Uriel, meus cumprimentos a todos vocês, Filete. O programa foi ótimo e obrigado às explicações do colega Rafael. Um abração, Uriel. Parabéns ao João Vilela e ao Dr. Procon. Dr. Procon, já que legal, obrigado. Mais um nome, eu vou... Olha que legal, esse nome é o nome de campanha, Dr. Procon. Campanha não sou candidato a nada. Eu quero deixar um abraço aqui para o Alexandre, que está vendo a gente lá na ponta da praia, está com o pé quebrado, mas assistindo, e perguntar para o Nível onde ele jantará hoje à noite. Um abraço aí para todos. O Altemar da Cantaleira mandando um abraço a todos, o Passarinho mandando um abraço a todos, o Aldelso Imóveis também mandando um abraço, a Ana Paula, o Nível já falamos, meu amigo aqui Edgar Lucero sugere que a gente possa fazer um programa das cidades irmãs nos municípios, na região, intercâmbio estudantil. Bom, vamos marcar isso aí. Um abraço para o Edgar também. Queria agradecer o João Vilela, o Quaresma, obrigado. Que seja a primeira de muitos, né? Ser sempre bem-vindo aqui na TV Com. Obrigado. E fique com uma excelente sexta-feira, né? Com muita paz, com muita felicidade. Parabéns, João, pelo Top of Mind, né? Você que está dizendo. Spoiler, hein? Olha lá, spoiler do Filete. Para você também, Filete. Eu não posso falar nada, entendeu? Você não pode falar nada. Você tem que sugerir lá no Top of Mind para ter o ranking Procon, que aí o Procon de Santos fica lá em primeiro, hein? E um excelente fim de semana a todos, com muita paz, muita alegria. Fiquem com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado.